Olá! É possível adorar em momentos de crise? O que vem à sua mente quando você ouve a palavra adoração? Talvez você pense numa igreja onde as pessoas estão juntas, declarando coisas para Deus, que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é fiel, cantando essas coisas. De fato, a Bíblia está cheia de textos onde Deus convoca o seu povo a reunido, adorar a Ele, declarar a bondade, declarar a fidelidade dEle. Talvez você consiga ir além quando você pensa em adoração e compreenda que a adoração envolve qualquer momento da nossa vida. Envolve o momento em que a gente está sozinho, trabalhando. Talvez a gente adore a Deus não somente com palavras ou canções, mas com o nosso serviço, com as coisas que a gente faça, fazendo tudo para a glória de Deus. E eu imagino que seja um desafio maior ainda pensar na adoração como algo que a gente pode fazer em todo o tempo, inclusive nos momentos difíceis, nos momentos de crise. Isso é um desafio para mim, Imagino que seja para você também. Se não for, eu quero de qualquer maneira compartilhar um texto que tem me ajudado, me edificado, que eu vejo como um exemplo, uma referência para mim, que está lá em Marcos 5, a partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Esse é um texto que é mais fácil a gente associar com oração, mas para mim está muito claro aqui que é um ato de adoração num momento de crise. A gente vê muita gente adorando a Jesus, depois que uma cura foi realizada, mas aqui está Jairo com a sua filha à beira da morte e ele adora a Jesus. Como ele faz isso? Ele está pedindo a Jesus, o que implica que ele acredita que Jesus tem poder para curar, para salvar a vida da sua filha. Eu não sei se já aconteceu com você. Imagina você andando na rua e alguém simplesmente pedindo a você que o cure, que faça um milagre. Imagino que não seja uma coisa comum de acontecer. E no caso, o fato de Jairo estar aqui, prostrado diante de Jesus, suplicando, pedindo isso a ele, implica que ele acredita que Jesus tem poder para curar a filha dele. E não somente Jesus tem poder, ele se importa o suficiente para interromper a agenda dele. Ele tinha acabado de chegar de uma viagem e ir até a casa dele para curar a filha de Jairo. E isso me lembra muito um texto que eu costumo repetir bastante para mim mesmo, que está lá no Salmo 62. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça. Ou seja, Deus ele tem o poder e ele se importa conosco para nos ajudar. Você já deve ter, por exemplo, precisado de dinheiro. E certamente há muitas pessoas ricas no mundo. Pessoas talvez até que você conheça. Só que essas pessoas não se importam suficientemente com você para fazer qualquer coisa para te ajudar. Também você já deve ter passado pelo contrário, onde você tinha algum problema e havia várias pessoas que estavam compadecidas, que se importavam, que choravam, que sofriam com você, mas que não podiam fazer nada para te ajudar. No caso, nosso Deus, ele é um Deus que tem o poder para nos ajudar e ele se importa o bastante para fazer isso. E é isso que Jairo vai experimentar aqui, porque o versículo 24 diz que Jesus foi com ele. Na sequência, a gente vê uma outra pessoa adorando no momento de crise. Tem uma mulher que tem uma hemorragia, já fazia 12 anos que ela tem essa hemorragia, ela já havia gasto todo o dinheiro com médicos, e aí, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então ela adorou a Jesus,
Ela também declarou a fé no poder dele sem dizer uma palavra. Ela simplesmente tocou na veste dele e experimentou aquele poder que ela cria que Jesus tinha. E ela experimentou não somente o poder de Jesus, mas a misericórdia. Porque Jesus ele percebeu que havia acontecido isso. Né? Ela ia fugir, talvez, né? Alegre pelo que tinha acontecido, mas Jesus percebeu e ela precisou se apresentar diante dele. E quando ele sabe, né, quando ele ouve o relato de tudo que aconteceu, ele simplesmente diz para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. E nesses versículos, né, que a gente acabou pulando aqui, a gente não ouve uma palavra de Jairo. Ele simplesmente tinha dito aquilo inicialmente para Jesus, mas eu não sei como é que Jairo está testemunhando essa cena de outra cura acontecendo enquanto a filha dele está à beira da morte. Né? O tempo está correndo. Então eu não sei se Jairo ficou alegre, feliz por aquela mulher, ou se ele pensou que talvez ela estivesse atrapalhando ele. Não podemos dizer, né? A gente só pode imaginar. E aí, gente, o que acontece é que falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? E, gente, algo que talvez esteja muito associado aos momentos de crise é o fato de a gente declarar a nossa confiança em Deus, declarar aquilo que a gente sabe que Deus pode fazer, a nossa esperança nele, e as circunstâncias desmentirem aquilo que a gente está dizendo com a nossa boca. Ou seja, ok, Jesus é poderoso, Jesus se importa, mas do que adianta se a filha dele está morta? E nesses momentos, a palavra de Deus para nós é aquilo que Jesus disse para Jairo. Jesus, sem acudir a tais palavras, então Jesus ele nem, né, isso não mudou o poder dele. Disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Então continua confiando naquilo que você declarou com a sua boca antes. Continua acreditando, mesmo que as circunstâncias pareçam desmentir aquela fé que você tem em Jesus Cristo. Você imagina como deve ter sido uma exposição grande para aquele homem que era um líder, né, que era uma figura pública. Ele publicamente se humilhou diante de Jesus, todas as pessoas viram isso. Então ele declarou, ele adorou a Jesus ali ousadamente, diante de todo mundo, e agora ele corria o risco de ver a sua esperança frustrada em Jesus. Mas Jesus ele não desprezou aquele ato de adoração. Ele convidou Jairo a permanecer naquela fé que ele havia declarado. E ele disse: não temas, crê somente. E aí, Jesus ele vai seguir. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Então, Jesus está sendo aqui ridicularizado por aquilo que ele sabe que pode fazer. Imagino que pode ter até sido uma tentação para ele fazer um espetáculo ali na frente de todo mundo, mas ele segue para o quarto da menina, somente ali com Pedro, Tiago e João e com os pais dela. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. A ação de Jesus aqui é discreta, como ele fez em muitas das suas curas, porque quando as pessoas ficavam sabendo dessas coisas extraordinárias, ele tinha muita dificuldade para se locomover. Ele não tinha, às vezes, condições de entrar nas cidades por causa do tumulto que a presença dele causava. Então ele era cuidadoso, ele era discreto em muitos dos sinais, dos milagres que ele fez. Eu acho curioso aqui o fato de Jesus ter permitido ali, naquele quarto, somente pessoas que criam no poder dele. Né? Ele não chamou aquelas pessoas que estavam pranteando, ele não chamou curiosos.
ele chamou aquelas pessoas que criam, ainda que com uma fé imperfeita, ainda que elas não sabiam exatamente o que Jesus ia fazer, mas eram pessoas que criam no poder dele. Eu não posso garantir por que Jesus fez isso, se havia uma razão específica, mas isso indica para mim que nesses momentos de crise, se a gente quer ter uma atitude de adoração a Jesus, a Deus, a gente precisa também se cercar, né? Se colocar, na medida do possível, num ambiente de pessoas que creem. Num ambiente de pessoas que creem no poder de Jesus. Né? Não daqueles que estão zombando, não ouvindo os pranteadores, os lamentadores. É o que eu tenho buscado fazer e eu encorajo você a fazer isso também. E eu fico imaginando a alegria de Jairo, né, da sua esposa, ao receberem ali a sua filha viva, né, com 12 anos de idade, ela comendo, ela se alimentando novamente. Eu imagino a alegria que eles sentiram. E eu creio realmente que a gente muitas vezes declara para Deus, quando a gente adora, coisas que a gente sabe pela fé. A gente sabe por ouvir relatos, a gente sabe por outras histórias que a gente experimentou, mas Deus responde a nossa adoração, Deus responde a nossa fé, e depois de uma situação como essa, a gente conhece Ele de um jeito que a gente não conhecia antes. A gente conhece, a gente experimenta aquilo que a gente declarou pela fé e em esperança. É isso que eu desejo para você. Eu não desejo momentos de crise, mas quando eles vierem, que você saiba como reagir. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.